jd1noticias.com, a notícia no seu celular. O JD1 TV de hoje recebe o deputado federal Dagoberto Nogueira, que tenta a reeleição pelo partido PSDB e também abre a sessão de sabatinas com os pré-candidatos que disputará o cargo para o Congresso Nacional. Deputado, bem-vindo aos nossos estúdios. Para iniciar, o senhor cumpriu as promessas do seu atual mandato? Meus cumprimentos a todos que estão aqui nos assistindo. Olha, eu acho que eu cumpri mais do que até havia previsto. Nós fomos um dos deputados que mais trouxe recurso e que mais apresentamos projetos no Congresso Nacional. Talvez, Tainara, da experiência que nós temos. Eu já estou no meu 4º mandato e isso facilita muito com que os nossos projetos tenham uma tramitação mais rápida. A gente conhece a maioria dos deputados, faço apelo em todas as comissões para que eles andem rápido, e também a minha negociação junto com o presidente da casa. Eu sempre faço parte da comissão de orçamento e isso me ajuda também a trazer muitos recursos para o Mato Grosso do Sul. E eu trouxe recursos para os 79 municípios e eu tenho muito orgulho disso. Deputado, o senhor saiu do PDT e foi para o PSDB por sua sobrevivência política, mas essa atitude não foi incoerente? Não, eu tentei montar a chapa no PDT. Eu tinha 31 anos de partido. Eu tenho uma história com o PDT aqui no Mato Grosso do Sul. Já na eleição passada eu já tive muitas dificuldades, mas eu tinha a possibilidade de lançar 16 candidatos e lancei. E com esses 16 candidatos nós conseguimos nos eleger. A nova legislação permite que você agora lance 8 candidatos mais um, ou seja, o número das vagas mais um. Só 9 candidatos, sendo 6 homens e 3 mulheres. E eu no último dia eu perdi 3 candidaturas. E com essas 3 candidaturas que saíram da condição de deputado federal, eu não tinha mais nenhuma chance de me eleger, porque eu não conseguiria atingir o coeficiente. Eu fui comunicar o governador que eu não seria mais candidato, e ele até em função do papel que nós estamos cumprindo lá no Congresso Nacional, ele achou que eu tinha que ficar enquanto candidato. Ele me convidou para ir para o PSDB, eu sei que ele teve problemas para arrumar essa vaga lá, porque por um lado eu tomo uma vaga lá no PSDB, mas acho que com a nossa votação também eu devolvo uma vaga ao PSDB. E o PSDB também está fazendo oposição a esse governo, então eu não tive nenhuma dificuldade, até porque eu estou apoiando o Eduardo Rídio, que é o candidato do governador, e lá no início eu disse ao governador que se fosse o Eduardo Rídio eu apoiaria, porque eu não apoiei o Reinaldo, nem na primeira e nem na segunda eleições. Mas ele lançando o Eduardo, que é um amigo pessoal, uma pessoa preparada, não tem processos, não tem problema político em relação a ele, e eu tinha certeza que ele ia crescer como está crescendo já em todas as pesquisas, e eu sei que vai ser o futuro governador, é o mais preparado de todos. Então, está tranquila a minha ida, estou me dando bem lá no PSDB, e eles também me liberaram. Eu tenho um voto mais progressista, eu não voto contra trabalhador, eu sempre voto em favor do país, da educação, e o PSDB também me liberou quando tivesse algum conflito de votação. Então eu continuo votando com os partidos progressistas. E como que o senhor encara essa polarização Bolsonaro e Lula? Eu acho isso péssimo para o Brasil. Eu acho que nós tínhamos que ter construído uma terceira via. Eu acho que o Bolsonaro é uma pessoa despreparada, não tem a liturgia do cargo e não foi um bom presidente, tanto é que a miséria no nosso país avançou bastante. Nós estamos com um índice muito alto de desemprego, o país sem credibilidade, não tem investimento, você vê o volume de favelas que aumentaram, as pessoas na rua pedindo esmola, os preços subiram e ninguém consegue comprar mais nada. Então isso está sendo muito ruim, e quando essa classe D e E não consegue comprar, também prejudica o comércio, prejudica a indústria, isso é uma cadeia, né? Então está indo mal o país. E eu previa isso, porque eu sabia que ele não tinha competência. E por um outro lado, o Lula também, né? Já teve muitas denúncias, já foi uma situação de que o país já não quis mais, tanto é que acabou votando já no próprio Bolsonaro, que queria uma mudança, né? E às vezes muda errado, mas
eu acho que esses dois extremos, a extrema esquerda e a extrema direita, não levam o país para lugar nenhum. Nós tínhamos que ter encontrado um candidato aí mais de centro, que fosse capaz de aconchegar todos os brasileiros, fazer um projeto de retomada de crescimento, de geração de emprego, incentivar a indústria, incentivar o comércio, enfim, que a gente possa ter um país com mais credibilidade e as pessoas voltarem a investir. Por isso, eu ainda acredito que possa ter uma terceira via. E quem são as suas apostas na sucessão estadual e Senado? Olha, na estadual eu estou com o Eduardo Hidden, né? Eu acho ele o mais que preparado. Eu não sei como é que vai ficar essa situação aqui de Senado. Eu ouvi dizer que agora que a Tereza Cristina pode ser vice do Bolsonaro. Então, eu estou aguardando essa questão aqui do Senado ainda. Mas já estou definido que vou fazer a campanha do Eduardo Hidden. E as regras atuais da eleição proporcional favorecem o deputado federal? Olha, a forma com que nós montamos, e eu fiz parte disso no Congresso Nacional, nós votamos uma legislação para acabar com os partidos pequenos. Não é possível o Brasil conviver com 42 partidos. As maiores democracias do mundo, você vê, os Estados Unidos têm praticamente 2 partidos. Tem um terceiro que é muito pequeno, tem poucos membros no Congresso. E os países mais avançados chegam no máximo a ter 5 partidos. Aqui no Brasil nós temos 42. Aqui tem partido de sindicato, tem partido de igreja, tem partido... E não é por aí. Então nós temos que acabar com esses partidos de aluguéis e o Congresso jogou para isso e cada eleições nós estamos dificultando para que esses partidos passem a não existir mais. Então, com toda a dificuldade que nós vamos enfrentar nessas eleições, eu sou favorável ao atual sistema. E, deputado, no seu ponto de vista, a política vale a pena? Eu acho que vale a pena porque não tem outro mecanismo da gente mudar isso. Ontem mesmo eu estava numa reunião grande lá em Anastácio e estava conversando com essas pessoas e todas elas até já enojadas da política, ninguém acredita mais, porque a crise está muito profunda, né? E era um pessoal assim de muito pobre mesmo, que estavam nessa reunião e eles dizendo da dificuldade, que não consegue mais ir no supermercado, cada vez que vai o preço é diferente, carro eles encostaram todo porque não conseguem mais abastecer o carro, ou seja, é uma crise social profunda que nós estamos vivendo. Então, isso só vai mudar através da política. Eu quero te dar um exemplo para você. Nós, aqui no Mato Grosso do Sul, nós temos 8 deputados e 3 senadores. Dos 8 deputados, nós só temos 2 progressistas. E a maioria do povo brasileiro é formado por trabalhadores. E os trabalhadores vêm perdendo tudo lá no Congresso Nacional. Nós perdemos com a reforma trabalhista, nós perdemos com a reforma da Previdência, com a reforma sindical e toda a legislação que vai para a votação, nós estamos perdendo. Por quê? Porque nós não temos número suficiente, nós não passamos de 140 deputados de 513. Então é uma derrota constante, ou o povo brasileiro começa a atentar em quem vai votar e nos partidos que estão votando, porque senão nós vamos chegar ao ponto de que vai acontecer o que aconteceu. Deixa eu dar só mais esse exemplo. Nessa semana retrasada, desde a época de Getúlio, nós tínhamos uma lei que está no Código Civil que preservava, quando você só tem um imóvel, esse imóvel seu é impenhorável. Por quê? Porque a legislação entende que a moradia é a dignidade da pessoa. Então a pessoa não pode perder a sua moradia em qualquer circunstância, desde que seja o único imóvel dele. Quer dizer, era impenhorável esse imóvel. Hoje, por o maior absurdo, o Congresso votou, não com o meu voto, mas autorizou os bancos retirar esse único imóvel. E autorizou a instituição que mais ganha dinheiro nesse país, que são os bancos. Os bancos podem dar prejuízo no mundo inteiro, mas aqui no Brasil dá muito lucro. E só eles podem tirar. Quer dizer, se você deve para mim, eu não posso tirar o seu imóvel. Porque a lei me proíbe. A lei mantém a condição que tinha o código anterior. Mas se você deve para o banco pode tirar esse teu único imóvel e te jogar na rua e você ficar sem teto. Quer dizer, esses são os absurdos que estão acontecendo lá no Congresso Nacional, porque é um Congresso extremamente conservador, faz um jogo de interesse dos grandes e os pequenos, né, a classe trabalhadora vem sofrendo consequências uma atrás da outra. Como o senhor vê o quadro político pós-eleições?
Olha, eu acho que vai mudar, porque primeiro que eu acho muito difícil esse presidente ganhar. Seja qual for o resultado, vai ser melhor do que o que nós estamos hoje. Infelizmente, talvez o Lula possa vir ganhar até no primeiro turno. Mas acho que para o Brasil, qualquer um é melhor do que a situação que está hoje. E falando sobre reeleição, qual será a sua principal bandeira se os eleitores te derem mais um mandato? Olha, eu estou lutando para que eu tenha mais um mandato. O que eu coloco à disposição dos meus eleitores? A minha experiência, o meu passado. Nunca me envolvi em nada que pudesse desabonar a minha imagem, a minha condição de ser humano. Eu sempre procurei votar com as pessoas que mais necessitam, votar aquilo que era mais justo. Por isso a minha indignação em algumas votações dessa mesmo que eu acabei de contar. Nunca participei desses acordos que as grandes empresas bancam isso. Eu sempre fui contra isso. Sou contra algumas privatizações, porque também não fiz arranjo com essas grandes empresas. Então eu tenho a minha consciência tranquila de que eu estou fazendo aquilo que é o melhor para o Brasil. E eu quero que essa experiência minha, que esse compromisso meu, se você pegar em todos os meus mandatos, você nunca vai ver um voto contra a educação, ou contra os trabalhadores, ou contra os interesses do país. E os meus projetos são projetos, inclusive, que deram repercussão nacional e até internacional. Então eu fico muito honrado com a minha atividade. Se o povo do Mato Grosso do Sul achar que eu devo voltar, eu vou voltar defendendo essas mesmas bandeiras e tenho a certeza que eu posso ainda contribuir, porque eu acredito que não tem outra forma de mudar a situação que não está se não for através da política. E aí eu quero aproveitar o seu programa para convocar todo mundo. Vamos participar um pouco mais, vamos votar, vamos pensar na hora de votar, ver o passado de cada candidato para ver se recomenda o futuro, para a gente não deixar o Brasil nessa condição que está hoje. Dagoberto, nós queremos agradecer a sua participação, sua disponibilidade. Para encerrar, o senhor pode deixar suas considerações finais. Olha, eu que agradeço a oportunidade, quero que você transmita um abraço ao Danilo, que é meu amigo pessoal, amigo da minha família, e dizer da minha honra de estar participando aqui do seu programa. Eu acho que é importante isso, é você levar a informação para todos aqueles que estão aqui nos assistindo e de uma forma independente, né? Que eu estou aqui falando de governo, falando de outro e você não me restringiu a nada, que não tem nada pior quando a gente entra para dar uma entrevista, não pode falar mal disso, pode falar daquilo, pode falar daquilo, mas você não, você me deu total liberdade para eu poder falar e aí eu cumprimento todos aqueles que estão aqui nos ouvindo porque vocês estão recebendo a verdade. E é isso que é importante, essa informação que vai fazer com que a gente vote corretamente nas próximas eleições. Um abraço a todos. Tadeu1noticias.com. A notícia no seu celular.